O objeto exige licitação ou poderá acontecer por contratação direta? É isso aí, fica a dúvida, que eu falo muitas vezes. Dentro dos órgãos públicos, usam a carta que está na manga, né, para fazer a contratação direta, ao invés de planejar as contratações com o plano de contratação anual. Lá na prefeitura de vocês, tem plano de contratação anual? Lá? Igual, por exemplo, plano de contratação anual a gente faz ano passado, para este ano. Então, maio, segunda quinzena de maio, a gente já manda o plano de contratação anual, que é o PCA, para o procedimento, publica ele, para falar o que vai planejar para o ano que vem. Por quê? Chega agora em fevereiro, precisa de começar as aulas, aí não está planejada a merenda escolar. Como é que compra? Aconteceu comigo, desde o município. Entrei na prefeitura com nova gestão, aquela confusão danada ali, passou o mês de janeiro, que passa muito rápido, em fevereiro, e cadê a merenda? Não tem merenda, não licitou a merenda, né? Então, ou seja, tudo sem planejamento, né? Essa ideia do planejamento, infelizmente, ela não era muito criada no na administração. Uma vez eu conversei com o prefeito, ele disse, não, no Brasil não tem planejamento. E não tem planejamento, pô. Se não tiver planejamento, não funciona, né? Tem que ter planejamento de tudo. Afinal de contas, a gente está usando o dinheiro do povo, né? São os recursos públicos. Então tem que planejar o que você vai comprar. Porque se você não planeja, na hora da licitação você vai ter problema, e na hora da execução contratual você vai ter mais problemas ainda, né? Então, preparar, planejar, porque você vai diminuir ali os riscos que podem acontecer, né, no procedimento licitatório. Então, lá, o objeto exige licitação ou poderá ser feito por contratação direta? Né, a pergunta. Por isso que eu falo do planejamento. Se você planeja, se você planejou as licitações no ano passado, você já sabe o que você vai fazer com pregão, com concorrência, o que você vai fazer com concurso, né, que é outra modalidade, o que você vai fazer com contratação direta, porque contratação direta não é tudo que pode ser contratação direta. E os gestores normalmente falam assim, não, faz contratação direta, resolve aí o problema. Só que não é dessa forma, né? Existe todo um procedimento, e há limites, e o motivo, você faz contratação direta em caso de emergência, calamidade pública, né, uma necessidade, como na época da Covid, tem tempo de fazer licitação? Não tem. Lá no Sul, né, no Rio Grande do Sul, até que em vários lugares do nosso país, acontece uma calamidade pública ali, não dá tempo. Tem que ir lá e correr e resolver o problema. Aí sim, você pode fazer uma contratação direta, mas em função do valor, tem limite lá. Nós sabemos aí agora para obras e serviços de engenharia, já está no valor de 130, né, começou em 1.000, já está em 130, porque ela vai atualizando, né, os valores. Para outros serviços de compras, já está em 65 mil, né? Então tem um valor limite, mas não é para ser usado tudo de uma vez. Então o prefeito, sem planejamento, o secretário, vai lá e manda vocês comprarem. Não, faz contratação direta porque eu tenho limite. E aí, beleza, você foi lá e você comprou 50 mil de produto, aí depois você foi lá e comprou mais 70, você ultrapassou o limite. Ou seja, você fragmentou um objeto da licitação. E aí você está sujeito a... Ou seja, ao invés de fazer um procedimento licitatório amplo, né, com muita participação, você vai lá e direcionou para aquele cara uma contratação. E aí? E esse cara, por que você direcionou para ele? Porque ele é amigo? Porque ele é mais fácil? Tá errado, né? Então, primeiro é a regra. A regra é licitação. Primeiro é pregão, primeiro é concorrência. Depois vem as contratações diretas, que são inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Né, que tem as licitações dispensáveis, dispensada. Aí, esse é o segundo ponto. É lá você esqueceu de colocar ali no procedimento licitatório alguma coisa. Aí você usa lá na contratação direta. Então, a carta na manga antes de fazer o procedimento licitatório, não. Porque a gente vê isso, infelizmente, acontecendo. Então, nós temos aqui, contratação direta, dispensa, inexigibilidade. Tem credenciamento aqui, só que credenciamento não é nem modalidade de licitação, nem contratação. É um instrumento auxiliar de licitação. E que pode ser usado também. Muito bom. Vou explicar para vocês o credenciamento aqui. Muito legal, que dá para ser usado aí em diversos casos. Em caso de serviço, o objeto pode ser terceirizado? Questão de terceirização. Nós vamos debater um pouco mais de terceirização aqui. A regra é que não seja subcontratado, terceirizado, né? Mas, se precisar, a lei permite também.
qual a modalidade é cabível e mais adequada. E nós vamos escolher aqui, para cada modalidade. Ó, vocês já vão sair daqui com muito conhecimento, sabendo o que vocês podem fazer com o pregão, quando que vocês vão fazer o pregão, quando que vocês vão fazer uma concorrência, o diálogo competitivo, que é a nova modalidade de licitação, que ainda está sendo realizada no nosso país, né? Eu já vi um lugar aí que fez diálogo competitivo, só que nós estamos na experiência ainda, só que nós vamos aprender um pouco aqui também, o leilão, né? Se vocês têm bens aí inservíveis, parado ali, sucata, veículo, né, bens apreendidos, leiloar isso tudo, tem que mandar a linha nesse negócio para poder angariar dinheiro, para poder comprar coisas novas. Então, leilão aí, ó. Não deixa nada parado lá dentro do órgão público de vocês, não, principalmente prefeitura, né? O controle ali, patrimonial do órgão público, né? Concurso, né? Outra modalidade. Como escolher o critério de julgamento? Então, nós temos modalidade de licitação, que são 5, né? Pregão, concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo. 5 modalidades. E nós temos os critérios da proposta. Ou seja, um pregão eu vou utilizar qual critério? Menor preço, maior desconto. Quando que eu vou utilizá-lo? Né? Maior desconto, você vê que é uma porcentagem, sobre uma tabela. Nós vamos explicar melhor aqui. Né? E menor preço, é o menor preço, mas verificabilidade. Nós vamos ver isso lá também. Né? E tem outros critérios aí. Ó. Nós temos menor preço, maior desconto, melhor técnica, conteúdo artístico, tá? Técnica e preço, maior lance, no caso do leilão, e maior retorno econômico. Então, são critérios de julgamento que a gente vai utilizar na modalidade de licitação. Por isso que a concorrência agora é legal. Concorrência, você pode alcançar todos os critérios de julgamento, exceto o maior lance, que é do leilão. Só que você pode utilizar todos. Então, fica legal. Quando você faz uma concorrência, você fica com consciência tranquila. Ao invés de você fazer um monte de contratação direta, que você foi ali, às vezes, fragmentou um objeto, você faz a concorrência, acabou. Você deu publicidade na concorrência. Você faz um pregão, acabou. Você fez um pregão, resolveu o problema. Você fez ele eletrônico ainda por cima. Então, ninguém vai poder reclamar de você lá. Você não vai ter problema de reclamação de tribunais, reclamação da população, impugnações, recursos. Você está livre, né? Mandado de segurança. Então, você fica livre quando você faz a regra, o que a lei manda. Só que, infelizmente, nós temos que trabalhar dentro de órgãos públicos que há politicagem, porque a política é diferente, né? Agora, a politicagem é complicada. E, infelizmente, ela entra aqui na licitação quebrando tudo. Tem jeito, não. É o que eu falo. Por isso que a gente fala de governança. A governança anda de mãos dadas com a administração pública, com a gestão, né? Agora, a corrupção, ela anda lado a lado. A gente tem que falar de corrupção também, porque nosso país aí, em 180, pelo índice de percepção da corrupção, de 180 países, nós estamos na posição de 107. Uma vergonha, né? Um país rico desse, com tanta coisa boa, extensão territorial, com vários recursos, nós aí sermos um país de alto índice de corrupção. E isso daí não está lá igual falando lá no noticiário, que é só no Maranhão, né, onde que prendeu ali prefeito, vice-prefeito, a Câmara inteira. Não é nada, aquilo ali não causa nenhum... eu não acho que aquilo ali faz alguma diferença para mim, não, porque isso está no Brasil inteiro. Em cada departamento de licitação tem um ali fraudando. No departamento que eu trabalhava, lá em Moeda, que é minha cidade lá, eu desenvolvendo o procedimento licitatório, um membro da comissão foi lá e estava montando um procedimento separado para beneficiar um amigo dele que vende material de informática. Ele estava achando que ia passar aquilo. Então, ou seja, está fazendo um procedimento para comprar do amigo dele material de informática. E isso acontece em diversos órgãos, né? Não de forma, talvez você não sabe, mas de forma também ali que você está sabendo o que está acontecendo, você está fraudando um procedimento. Então, tomar muito cuidado com isso, porque os estados que mais têm acontecido, né, essa responsabilização, Ministério Público, HECO, de vez em quando eu vejo aí noticiário, pegando o prefeito, penalizando o pessoal das licitações, Santa Catarina e Paraná, um dos objetivos que eu estou aqui. Tudo aí, estados que desenvolvem essa ideia aí da governança, né, de cumprir corretamente. Então, é um exemplo para o país inteiro. Né? Então, por isso que a gente tem que aprender com o nosso estado mesmo, o estado daqui. Então, ó, é possível agrupar lotes ou não? Então, nós temos aí a ideia. A regra é o quê? Itens. Quanto mais itens, né, você coloca ali, mais competitividade você tem. Se você agrupa tudo em lote, pode agrupar. Né? Só que a gente tem que ver se combina ou não.
né? Tem coisa que não tem jeito. Para que eu vou, como é que eu vou combinar? Eu quero comprar garfos e colheres, eu posso comprar separadamente. Eu posso comprar por item. Por que eu tenho que agrupar tudo? Não, eu quero comprar 10, né? Tem que ser 10 colheres juntos, ou então cadeiras e mesas, né? Isso aqui você pode separar, ou seja, amplia a competitividade. Então nós temos aqui a regra para agrupar, que é itens, mas você pode colocar em lotes ou grupos também. Como deve ser a participação dos agentes licitadores, né? A gente vai ver aqui do pessoal aí que trabalha com as licitações, os pareceres aí, pareceres técnicos, jurídicos, né? Como que eles devem ser elaborados. Então a gente vai, até para vocês cobrarem também aí do pessoal.